Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia a todos. Vamos fazer essa segunda parte da questão da contrição. O que ficou pendente no último vídeo, não o respeito à família, senão o da moral católica, e nós falamos da contrição. O propósito de não voltar a pecar é muito importante para a verdadeira contrição. Eu não quis colocar em naquele vídeo para que não fosse tão extenso, né? Às vezes é um pouco cansativo. Portanto, vamos fazer essa separação. Propósito. O que é o propósito? O propósito, basicamente, é a vontade de não pecar de novo. Esse é o propósito que é sumamente importante para a veracidade da contrição. Se não há propósito de não voltar a pecar, a contrição é falsa, a contrição é nula, né? Como exemplo que eu dei, se eu não me engano, naquele vídeo da contrição, como se uma pessoa chegasse para se confessar: eu quero confessar o roubo que eu cometi a semana passada e, aproveitando a situação, o roubo que eu vou cometer a semana que vem. Isso não há contrição, porque não há propósito de voltar a pecar. Aqui o importante a gente saber, a definição. Aqui o padre Ferreires, ele traz algumas questões bem interessantes, mas é mais para o sacerdote que para o fiel. Às vezes, algumas condições que o sacerdote tem que saber. Aqui o que é interessante para vocês saberem dos princípios, o que transforma o propósito num propósito verdadeiro, né? O propósito deve existir para que a contrição seja verdadeira, mas existem certas características que demonstram que esse propósito é verdadeiro. Bem, a primeira característica é que o propósito seja um propósito firme, né? Eu me proponho firmemente a não voltar a pecar, que seja um propósito com sinceridade. E aí nós entramos num assunto que é bem difícil às vezes para distinguir quando nós estamos com a mente com muita turbulência, porque acabou de cometer uma falta grave, às vezes as complicações do dia a dia, que pode deixar nossa mente meia turva respeito à questão do propósito, porque aqui mesmo esse moralista se pergunta: se pode dizer que tem firme propósito quem tem certamente ânimo de não pecar, mas teme, do mesmo modo e pressente que pode chegar a recair no pecado? Claro, por exemplo, eu tenho firme propósito de pecar, mas eu sei, existe uma grande possibilidade de eu voltar a pecar. Bem, como programar a nossa intenção, como trabalhar a nossa verdadeira contrição nesse sentido? Somente a Santíssima Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Pouquíssimos santos tiveram a graça de ser confirmados na amizade de Deus durante toda a sua vida, ou a boa parte dela. E fora esses dois grupos, todas as pessoas que passaram pela terra, pelo menos algum pecado venial cometerá durante a sua vida. Porque o justo cai 7 vezes, diz o profeta Davi, né? E 7 vezes se levanta. Nós somos uma natureza caída e é normal que uma alma cometa pecados, mesmo que sejam pecados levemente pecados veniais. Quando nós chegamos num estado de santidade muito avançado, né, que é a vida unitiva que se diz nos livros espirituais, aí sim a alma já está totalmente purificada e está num estado de graça, de amizade, de caridade para com Deus, que ela já não peca, ela simplesmente tem algumas imperfeições aparentes,
Mas antes desse estado, que é muito, 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 muito difícil, difícil chegar, né? Porque exige muita dedicação. Imaginem que São Bernardo de Claraval, ele divide os estados de amor em 9 graus. O 9º grau é esse estado que eu estou dizendo para vocês. É o grau onde que a pessoa já não peca mais, nem venialmente. Ela só tem imperfeições aparentes. Pois bem, o primeiro grau desses 9 que São Bernardo nomeia, o primeiro grau é a enfermidade de amor. Que a pessoa realmente há uma enfermidade física. O amor é tão intenso que produz enfermidade física. Então, estamos falando de grau de caridade muito alto nesse sentido. Voltando ao assunto, questão do propósito, como nós sabemos que devido à nossa natureza caída, é muito possível e provável que nós tenhamos uma recaída, isso não tira a possibilidade de que nós tenhamos um verdadeiro propósito de não voltar a pecar. Aquele propósito atual, naquele momento da confissão, ou se eu não posso me confessar por causa da ausência do sacerdote, naquele momento que eu faço a contrição, ter aquele propósito firme de não voltar a pecar. Porque o que acontece? Se eu digo, antes da morte, que o menor pecado é venial, e nesse estado, nesse ânimo de espírito que eu tenho, acontece de que eu venha a falecer, eu estou num estado de amizade de Deus muito grande. Por mais que eu possa temer que eu vou voltar, que eu posso chegar a voltar ao pecado, por mais que eu tenha esse temor, isso não tira a possibilidade de eu fazer um propósito firme. Primeira característica do propósito firme de não voltar a pecar. Daí vem a firmeza desse propósito. O temor ao pecado, tá? O temor ao pecado não tira força ao propósito, senão que pode, inclusive, alimentar esse propósito. Por quê? Eu digo, a minha natureza é uma natureza ruim, é uma natureza caída pelo pecado original, mas é muito mais forte o amor de Deus que o meu pecado. Portanto, eu confiando na divina graça, confiando na divina caridade, eu peço a Deus a firmeza para não voltar a pecar. Bom, essa é a primeira condição para o propósito. Qual é a segunda condição? Que o propósito seja eficaz. O que quer dizer isso? Que o propósito seja eficaz quer dizer que eu vou colocar em prática todas aquelas coisas que são necessárias para eu não voltar a pecar. Porque, por exemplo, vem uma pessoa e se confessa comigo dizendo que ela cometeu pecados contra o 6º mandamento. E nessa ocasião ela fala para mim que ela esteve numa boate. Eu falei, não, mas peraí, claro, você esteve numa boate, estava no local onde estava propício para cometer esse tipo de pecado. Ah, sim, padre, eu proponho firmemente não voltar a pecar, mas na boate eu vou voltar aí. Então não existe propósito aí. Se eu vou procurar a ocasião de pecado, né? Não tem sentido. O propósito tem que ser eficaz. Por exemplo, uma pessoa que tem o defeito de falar mal dos outros, famosa detração, né? E ela sabe, a pessoa sabe que se ela se encontrar com uma fulaninha, elas vão começar a falar, e vão falar mal dos outros, que sempre faz isso. Então, qual é o propósito ali? Qual é a eficácia do propósito ali? Eu não vou procurar manter distância dessa pessoa, porque essa pessoa me leva à detração. Então, colocar em prática todas aquelas coisas que fazem do propósito um propósito eficaz, um propósito eficiente. Bem, a terceira característica é que o propósito seja universal. Se vocês viram o primeiro vídeo, já sabem o que quer dizer essa universalidade da contrição, que a contrição recaia sobre todos os pecados mortais, né? Todos os pecados mortais, para que ela seja uma verdadeira contrição, da mesma forma que o propósito deve recair sobre todos os pecados mortais.
Se eu tenho, se eu tenho um pecado de ódio, um pecado de inveja, matéria grave e outro mais. 3. Eu proponho, né? Proponho não cair mais nem no primeiro, nem no terceiro, mas no segundo sim. Aí não existe propósito. O propósito deve ser universal. Tem que recair sobre todos os defeitos da alma. Muito bem, muito bem, muito bem. Essas são as características do propósito, que é intrinsecamente necessário para a veracidade da contrição. Tá? Contrição. E aqui vamos esclarecer uma questão que no outro vídeo a gente tampouco puxou o assunto para que não fosse um vídeo muito longo. É a questão da contrição e da confissão. Eu já expliquei para vocês naquele vídeo qual a situação onde a contrição, ela, por dizer de uma maneira, ela substitui a confissão, porque a confissão não é possível, o padre não está, o padre não se encontra. Mas, quando nós queremos recuperar a graça santificante, não temos a possibilidade de nos confessar, não podemos fazer um ato de contrição, como foi explicado naquele vídeo. Mas quando eu tenho a possibilidade de me confessar, obviamente, eu tenho que ir e dizer todas aquelas coisas que me tiraram a graça santificante da minha alma. Sem essa condição, eu não posso comungar, por exemplo. Somente a contrição não basta para receber o sacramento da Eucaristia, ou qualquer outro sacramento de vivos, como é a confirmação, ou como é a ordenação, enfim, esse é outro assunto. Mas a contrição sobrenatural, a contrição verdadeira, ela basta para nos recuperar a graça santificante, mas quando nós podemos nos confessar, devemos, não basta somente ficar com a contrição, senão que temos que confessar os nossos pecados ao sacerdote, que lembrem-se sempre, isso dizia Santo Antônio de Pádua, vocês não estão se confessando para com um homem, vocês estão se confessando para com um ministro de Deus. Tinha um padre aqui na Argentina que ele dizia, tinha umas pessoas que diziam que a confissão tinha sido criada pelos sacerdotes, para os sacerdotes se meterem na vida dos outros. Se vocês soubessem a complicação de que é confessar alguém, a atenção que nós temos que ter, fazer as distinções, verificar precisamente a contrição, os propósitos da pessoa. Então, lembre-se que o sacramento da confissão é tão difícil para o penitente como o sacerdote. Esse tipo de coisa é bom a gente ter presente, ter em conta, para que o demônio não venha dizer, não, é vergonha se confessar assim, ele vai pensar mal de você, ele já não vai pensar que você é tão bom. Isso aí, quando vem essas bobagens assim, coisa do demônio, lembre-se que vocês não estão se confessando com um homem, senão com um ministro de Deus, que está ali, se formou durante pelo menos 6 anos para escutar aquelas coisas que muitas vezes é incômodas escutar, mas estamos aqui para isso, para administrar os sacramentos, e assim terminamos o vídeo de hoje. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.